Olá, bem-vindos ao Programa Nacional Multidisciplinar em Odontologia, uma parceria entre a Conexão Médica e a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. O tema de hoje são novos rumos tecnológicos na odontologia, ciência e arte. Como que essa nova tecnologia dos dias de hoje influencia no ensino, como que essas novas tecnologias têm levado o cirurgião dentista na sua vida cotidiana, se ela tem influenciado, se ela tem preocupado o dentista, como é que o cirurgião dentista hoje visualiza realmente essa nova tecnologia, como é que isso influencia no ensino, como é que isso tem sido incorporado dentro das universidades. Para acompanhar-nos nessa discussão de hoje, nós temos o professor João Humberto Antoniazzi, que é professor titular de endodontia da Faculdade de Odontologia de São Paulo, professor de grande experiência no ensino, professor que nos acompanhou na nossa formação acadêmica, na nossa formação na pós-graduação, e que certamente será de grande valia nesse nosso bate-papo. Doutor Antoniazzi, seja bem-vindo. Bom dia aos telespectadores e a você, Moacir. É um prazer poder estar aqui e, de uma certa maneira, poder com você fazer uma revisão aí do que está acontecendo com a tecnologia, as repercussões reais disto na própria formação do novo cirurgião dentista e, sobretudo, tentar pensar qual vai ser o dentista do futuro, né? Que precisa ser formado não só dentro dessas tecnologias, mas no próprio desenvolvimento da área da saúde e das suas inter-relações. Eu creio que nós podemos ter um bom bate-papo, um bom desenvolvimento nisso e até pensar e fazer uma reflexão sobre esse assunto. Com certeza, professor Antoniazzi, eu acho que essas novas tecnologias, tudo se influenciam sim, mas realmente precisamos saber como é que isso vai se incorporar dentro do novo dentista que está se formando agora, aquela atenção à saúde comunitária e como que realmente isso se entra dentro do plano de ensino. Essas mudanças de paradigmas de educação são reais e precisam ser realmente discutidas e é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui. Nós pensamos hoje, por exemplo, o cirurgião dentista, ele vê uma radiografia e normalmente ele pensa simplesmente em fazer um implante ou fazer alguma técnica de tratamento. Aqui nós temos um dente descido, planejamento para quê? Ortodontia, cirurgia, mas existem muitos recursos hoje. Nós temos esse caso aqui de uma cirurgia, um trauma. Quais são os recursos que nós temos para ver isso também? Ou simplesmente o dentista pensa hoje na estética. Nós temos um paciente com esse aspecto, depois de um tratamento, ele chega a ter essa imagem inferior aqui. Então nós temos hoje que o cirurgião dentista, além da tecnologia, ele precisa realmente pensar na sua clínica e esse aluno que está na nossa universidade precisa realmente conhecer e ter noções não só da alta tecnologia, como dos procedimentos clínicos que vão levar a ele a ter um sucesso na sua clínica. Nós temos dentro dos aparelhos enorme quantidade de equipamentos. Nós temos o T-Scan, que é um aparelho que funciona assim, basicamente para você verificar os contatos oclusais e as interferências oclusais nos seus pacientes. Ele é composto de uma telinha, que é um sensor, através de um aparelho, que vai levar até o computador a movimentação dos dentes dentro do seu contexto. Nós temos que ele localiza a posição de relação central, ele me mostra o equilíbrio da força dos contatos oclusais, direito e esquerdo, utilizando a medição de um centro de forças. O tempo de desoclusão, a determinação de ocorrências simultâneas de contatos oclusais, avaliação de eficiência do desgaste oclusal, e pode ser muito bem utilizado nos casos de ensino da prótese dentária, quando a gente se refere justamente aos fenômenos da oclusão e a prótese sobre implante, fazendo uma análise mais cuidadosa dos contatos oclusais. A eletroguinatografia é uma técnica um pouco mais complicada. Ela faz uma análise dos movimentos de abertura e fechamento, localização do eixo de rotação, mas são equipamentos um pouco caros. Isso são utilizados na universidade, geralmente na área de pós-graduação, onde se fazem estudos da oclusão dos pacientes. Não é um procedimento que normalmente os clínicos têm na sua consultório. O Condylocomp é um aparelho muito sofisticado, criado pela Cavo, que transfere para os nossos aparelhos as posições reais
do côndilo dentro da cavidade glenoide. Então são aparelhos sofisticados que eliminam todos aqueles arcos faciais mecânicos que a gente tinha na nossa clínica. A eletrossonografia são sistema de diagnóstico dos ruídos ATM via computador, que possibilita entender se nós temos uma crepitação ou um ruído. Ele nos faz um auxílio ao diagnóstico, sendo que o diagnóstico geralmente será clínico e nos auxilia nesse sentido. Na área de periodontia, nós temos algumas que a gente chama de sondas inteligentes. Nós temos a Periprove, que é uma sonda em que você marca a profundidade de bolsa e o sangramento automaticamente. Nós temos também a Florida Prove, que é um outro tipo de aparelho, que tem um mecanismo que aciona o sensor, ele se movimenta, faz um apoio sobre o dente e ele vai medindo em todas as posições da arcada a profundidade de bolsa, o sangramento, etc. É um aparelho que está se utilizando e tem algumas pesquisas sendo feitas na Universidade de Ribeirão Preto, na USP, provando a eficácia do aparelho nas medições e nas condições periodontais, se ele agiliza ou não o atendimento. O perioteste é um aparelho utilizado principalmente para se testar a possibilidade de carga imediata sobre o implante. É aplicado essa carga deste sensor sobre o implante recém-colocado e se ele tiver os valores negativos a número 6, ele será um implante que vai ter uma osseointegração. É um aparelho bastante utilizado hoje, quando muito se fala na área de implante, que nós vimos numa aula anterior, sobre carga imediata. Então, é um aparelho que, além desse, nós temos outros aparelhos que também fazem o mesmo tipo de medição para saber se há osseointegração ou não. Quando a gente fala de saúde, não podemos esquecer também de falar sobre doenças, né? Nós temos as lesões da cavidade bucal, que são inúmeras. Então, como fazer um diagnóstico precoce? Quem não tem uma experiência na detecção do câncer e outras doenças, muitas vezes fica complicado chegar a um diagnóstico. Mas existe alguns aparelhos hoje, isso é uma técnica muito simples, a Oral CDX, que é uma microescova, que você coloca dentro da lesão, faz uma raspagem e isso vai então para um laboratório que faz uma análise eletrônica das células colhidas e nos trabalhos de pesquisa que estão aqui, mostrou que tem um resultado positivo em geralmente 95 a 99% de acerto nos diagnósticos feitos para saber se é um carcinoma in situ. Então vocês vejam, nós temos aqui alguns aparelhos já que trabalham na tecnologia voltados para o nosso cirurgião e dentista. Na área de ensino, nós temos algumas coisas interessantes. Quando a gente vai falar sobre prótese, nós temos as próteses parciais removíveis, apesar dos implantes hoje são muito utilizadas, e o planejamento é muito complicado. Então nós temos um software hoje, desenvolvido na Inglaterra, com auxílio de vários professores ao redor do mundo, fazendo planejamento e fazendo análise, em que você mostrando para o software a falta dos dentes e a posição dos dentes, ele constrói automaticamente, você fazendo essas indicações, o desenho ou o diagrama da sua prótese removível, indicando os tipos de grampos que você vai utilizar. É um software utilizado na Universidade de Ribeirão Preto, na pós-graduação, onde os alunos fazem uso desse software para o aprendizado. Nós temos outros software desenvolvidos para o ensino, como esse caso aqui, desse software também para a área de prótese, em que o aluno é feita uma pergunta, se o aluno responder da forma errada, ele automaticamente corrige e ensina para o aluno o que é que está errado. Esse também é utilizado na área de pós-graduação. Nós temos, além disso, alguns softwares educacionais para o ensino de anatomia, muito utilizados no início dos cursos de odontologia, onde se faz uma análise minuciosa da posição muscular, posição óssea, artérias, vasos, tudo. Software também sobre articulação temporomandibular, que nos ensina a posição muito difícil
de se entender hoje sobre os ligamentos, a cápsula, etc., que se faz muito difícil para o aluno, no seu início, entender o mecanismo de funcionamento de uma articulação complexa como é a articulação temporomandibular. Então, esses são softwares que auxiliam realmente ao aprendizado. E nós vamos discutir isso depois com mais cuidado com o professor Antoniazzi, e realmente a importância desse software que nos auxiliam ao aluno ao aprendizado. Um outro software também que nos ensina alguns detalhes sobre a articulação temporomandibular e o que acontece na fisiologia da mastigação. No caso aqui ele está mostrando um contato prematuro. Na hora que há um contato prematuro é desencadeado um impulso nervoso que vai até o cérebro e faz com que a mandíbula desvie a sua posição. Então isso é uma animação, é dinâmico, é feito contato oclusal e tudo isso daqui é animado mostrando a trajetória do impulso nervoso que acontece nesse caso quando há um contato prematuro. Esse caso aqui é um deslocamento, mesmo sócio mostrando o deslocamento do disco articular e o que aconteceria com os músculos pterygoideus, os ligamentos e a cápsula articular. Existe em outros lugares do mundo uma dificuldade enorme para a obtenção de pacientes. Então o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um laboratório virtual. Nesse laboratório virtual, o aluno faz o desenho das suas cavidades, tudo em manequim. Eles não têm pacientes. Por exemplo, um exemplo disso nítido é o Canadá, Japão, onde o nível de pacientes dentro das clínicas universitárias é pequeno. Então eles fazem um desenho nesse manequim e é tudo acompanhado por uma microcâmera e o professor, na sua base, ele sabe exatamente o que está acontecendo naquele manequim que aquele aluno está desenhando e depois, se ele errar alguma coisa, é comparado com aquele padrão que ele tem eletronicamente. Então, as duas cavidades, por exemplo, seriam comparadas eletronicamente e o aluno receberia um informe daquilo que ele precisa melhorar. Nós podemos também falar sobre imagem, uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, e eu considero que foi um dos grandes benefícios para a odontologia e em outras áreas também, foi o aparecimento das imagens digitais. Nós temos as imagens digitais diretas e indiretas. As imagens indiretas é quando a imagem é registrada através de uma câmera de vídeo e de um scanner. Então nós temos muitos modelos de câmeras hoje digitais que nos fazem a impressão da imagem e é transmitida rapidamente para o computador. Isso facilitou realmente muito o ensino, facilitou muito a discussão de casos clínicos com os pacientes. Nós temos um exemplo de imagem direta, a radiografia digital. São casos, por exemplo, de simulações do tratamento, onde você tem o antes e o depois de um tratamento feito com uma câmera digital, onde você mostra para o paciente como ele estava e como que ele ficou ao final. Existe também algo que a gente vai ter que se deter um pouquinho também para discutir, que é a visualização computadorizada da expectativa de tratamento ortodôntico, ou seja, uma simulação de crescimento facial, muito utilizado na ortodontia, na qual você faz uma previsão realmente do crescimento ósseo, do posicionamento dentário, sim ou com tratamento. Mas isso tem que se deixar claro que é uma simulação de tratamento e não uma realidade. Então nós temos alguns aparelhos, algumas técnicas que nos mostram realmente como fazer isso. Tem o QuickSef, que é um software excelente, que faz uma previsão do tratamento. Nós temos o caso inicial, nós temos aqui o paciente tratado e o mesmo caso se ele não se tratar com evolução de 2 anos. Então ele me mostra aqui para explicar para um paciente para estudo aqui que precisa ser feito. Então nessa técnica aqui eu sei o que eu preciso fazer para ele chegar a esse ponto. Eu posso modificar os ângulos de crescimento, fazer com a experiência do dentista, fazer uma previsão realmente de tratamento e chegar a esse ponto. Nós temos esse resultado aqui, onde nós temos uma paciente inicialmente nesse estado e foi feito um estudo
onde nós chegamos à conclusão de que a paciente poderia ter esse perfil, e foi interessante que nesse caso aqui, para se completar o perfil, foi colocado um mento em silicone, onde se conseguiu realmente esse perfil. Mesmo com a cirurgia ortognática que foi feita e movimentação ortodôntica, não se conseguia um perfil adequado. Então, este software ajuda, nesses casos, ao planejamento cirúrgico e ortodôntico. É um software que pode ser utilizado em universidades para realmente fazer um estudo já nos cursos de pós-graduação, em que já se tem um conhecimento maior das técnicas que realmente estão sendo utilizadas. A radiografia digital, como eu falei, é uma das grandes vantagens que nós temos hoje. Nós temos a radiografia digital direta e a indireta. A indireta é aquela que utiliza um fio e passa essas imagens para através de sensor e vão então para o aparelho ou a tela do computador. E as indiretas são aquelas que usam um scanner ou mesmo um filme sensível que se parece a uma película radiográfica. Nesses casos é um pouco mais demorado, mas é um aparelho, por exemplo, que eu às vezes discuto isso, que acho que poderia ser utilizado dentro das universidades, principalmente nas clínicas de cirurgia, endodontia, implante, onde você tem uma radiografia instantânea, imagem, e pode ser vinculada através de uma rede interna, fazendo uso dessas técnicas de radiografia digital indireta. Funciona o seguinte, muito simples, você coloca um sensor na boca, dispara o raio-x e o sensor passa para a tela do computador, a imagem automaticamente. Professor Antoniazzi, eu gostaria de interromper aqui a nossa apresentação e lhe perguntar realmente como é que você vê esse uso dessa tecnologia da radiografia digital e da imaginologia dentro hoje do ensino odontológico. Poderia comentar esse? Acho que nós temos dois níveis de utilização desses recursos, desses softwares, e inclusive da parte do desenvolvimento de equipamentos apropriados para nós temos a radiografia digital. O primeiro dado de ordem técnica é que com a utilização da radiografia digital nós temos uma redução substancial bem significativa da quantidade de radiação necessária para nós termos a imagem. Se nós colocarmos, por exemplo, como um valor 1 para uma radiografia convencional, na radiografia digital nós vamos usar 20% da quantidade de radiação que usaríamos normalmente. Isto é importante porque possibilita duas coisas. Uma segurança do ponto de vista de saúde do paciente, porque o raio-x, de alguma maneira, é um elemento invasor e um elemento sensibilizante de mutação celular. Por isso que você tem que usar a menor radiação possível. E segundo, ao utilizar com menor quantidade de exposição de raio-x, você pode fazer mais radiografias para poder ter mais detalhes, convencionalmente, por exemplo, equivalendo 5 radiografias digitais para uma radiografia convencional. Do ponto de vista do ensino, a radiografia digital permite que rapidamente, tanto no âmbito do laboratório, no treinamento laboratorial, quanto no atendimento clínico supervisionado, você ter a imagem imediata e poder discutir a imagem. O que é importante não é apenas a tomada da radiografia, quer dizer, tomar a imagem, é o fato de que os programas, os softwares desenvolvidos, permitem trabalhar a imagem com contrastes diferentes, inversões inversões da imagem de positivo para negativo e vice-versa. Você pode ter planos diferentes, pode fazer montagens tridimensionais. Então, isto tudo vai permitir ao dentista e ao aluno que está aprendendo perceber exatamente o que está acontecendo e
poder configurar na sua mente, na sua formação, esta possibilidade de que esse recurso da imagem vai fazer com que ele tenha um diagnóstico não só mais preciso, mas ele possa intervir com mais segurança, porque ele tem exatamente o local com uma confiabilidade, inclusive, de uma imagem mais perto do real. Só para nós termos uma ideia básica, na radiografia convencional, nós temos no mínimo 15%, quando ela é muito bem tomada, você tem no mínimo 15% de alteração do tamanho da imagem em relação ao dente real ou à estrutura óssea real. Já na digital, pelo sistema de computação e pelo software que é desenvolvido, essas distorções são corrigidas. E, portanto, você tem uma imagem perto do real que possibilita uma intervenção mais adequada. Ela é particularmente útil em endodontia, quer dizer, na parte dos tratamentos de canais radiculares, mas ela é muito sensível e agora estão sendo desenvolvidos novos equipamentos, novos sensores mais delicados e com softwares acompanhando para diagnóstico da cárie inicial, onde você pode fazer uma intervenção, e a importância está no fato de que você vai poder fazer uma intervenção não invasiva, simplesmente você detectando ainda superficialmente no esmalte o início da cárie, um simples tratamento desta superfície cariada que ainda está no âmbito do esmalte, permite uma recomposição do cálcio perdido, pelo menos em uma certa porcentagem, permite também a aplicação de algumas substâncias que estão sendo estudadas, que fazem, juntamente com íons de flúor, o endurecimento e a prevenção de novas cáries desse mesmo local. Enfim, essa possibilidade que a radiografia digital faz desse diagnóstico, eu não chamaria precoce, mas um diagnóstico já que antecipa a invasão maior da cárie é importante. Outra área que eu já havia falado, que seria da própria endodontia, é a precisão de nós sabermos exatamente como é o canal radicular, quais são as dificuldades que nós teremos que enfrentar durante o tratamento endodôntico em si, quer do ponto de vista de abranger todo o canal na sua extensão, no seu diâmetro, em todos os segmentos, quer coronário, quer nos vários segmentos radiculares, e, obviamente, qualificar melhor o seu tratamento. Outras duas áreas importantes que estão um pouco relacionadas entre si é na área de cirurgia, né, no detalhamento da cirurgia, na verificação e na comprovação. Porque muitas vezes durante o ato cirúrgico é necessário fazer uma tomada radiográfica. E às vezes são radiografias que precisam ter posições razoavelmente atípicas, não convencionais. Com a tecnologia usual, normal, analógica, nós temos uma demora, temos um tempo enorme, etc., que pode comprometer ou pelo menos dificultar o ato cirúrgico, ou fazer com que o cirurgião, no ato operatório, não utilize de uma maneira bastante extensiva isso. Com a radiografia digital, ele pode fazer isso e ver de imediato, tomar decisões precisas. E junto com a cirurgia, porque é uma atividade já sincronizada da cirurgia, é a feitura de implantes. A radiografia digital e, consequentemente, a radiografia computadorizada, né, permitiu que nós possamos, vem permitindo que nós possamos dimensionar a estrutura óssea quanto à sua qualidade, quanto à sua forma, quanto à possibilidade. Podemos fazer mensurações em vários sentidos, e não apenas em dois planos de altura e largura,
mas também de profundidade, portanto, tridimensionalmente. Então, a tomografia digital, ela é de extrema valia. Eu diria que ela possibilita hoje nós colocarmos os implantes de uma maneira confiável, absolutamente confiável. É óbvio que tem dentistas e colegas que fazem algumas ousadias operatórias ou cirúrgicas, mas fazem agora tendo conhecimento dos riscos e da eventual não sucesso. Mas no dia a dia da feitura, da colocação de implantes, ela é de um valor extremo. Muito bom. Então vejam vocês a importância realmente da imagenologia, principalmente na área de radiografia digital e tomografias, ressonância magnética. Nós vamos tratar um pouco disso daqui para frente. Uma coisa muito interessante, por exemplo, é a confecção à medida exata, como o professor Antoniazzi falou, no caso da odontometria, que é a medição do conduto, né? Ele utilizando os parâmetros, ele me dá quase que uma medida exata, né? Sim. Da odontometria. E uma das coisas mais importantes... E é interessante, Moacir, que na verdade a odontometria convencional é sempre a extensão, né? O comprimento do dente. Com a radiografia digital, e você tem a possibilidade de não medir apenas o comprimento, mas também os diâmetros nos vários segmentos. Isso pode definir não só a extensão do tratamento, quer dizer, o começo do tratamento a partir de um referencial coronário até a parte do terço apical, o final da parte apical do canal, mas também o quanto que você deve tratar em termos do diâmetro do canal radicular, quer dizer, portanto, daquilo que convencionalmente é chamado de largura do canal, mas na verdade, tridimensionalmente você tem um círculo, né, ou uma forma circular, aproximadamente circular, que lhe permite agora saber se eu devo instrumentar até anima 40, 50, 60, diferencialmente em cada um dos segmentos. E isto é um dado, vamos dizer, dos últimos 5 anos, com maior qualidade da própria radiografia digital, que também sofreu um processo de implantação há 10 anos atrás, aproximadamente, e que nesses 10 anos, e mais particularmente nos últimos 5 anos, tem filmes, tem sensores, né, não filmes, tem sensores mais fiéis e, naturalmente, softwares que foram desenvolvidos com maior qualidade. Isso. Uma das coisas importantes também, por exemplo, é o armazenamento. Hoje em dia, você com a radiografia digital, você não tem perda de qualidade na sua imagem radiográfica e você realmente pode fazer um arquivo digital. Se torna muito fácil, por exemplo, também a discussão de casos clínicos. Né? Essa parte da imagem obtida e podendo ser armazenada, e especialmente com o desenvolvimento de um grupo de softwares de gerenciamento de consultório ou de gerenciamento de clínica ou de gerenciamento até, por exemplo, de disciplinas nas próprias faculdades, você pode sincronizar os dados do paciente, aqueles que possam ser públicos, tá certo, com as imagens, e você pode fazer estudos. E isto é, sobretudo, importante porque quando você procura fazer esse armazenamento de forma convencional, você tem um problema, primeiro, de espaço físico grave, porque são fichas, radiografias, papéis, cartões, etc. Você tem um problema muito sério de localização, né, quando você precisa um determinado caso. Então, esses novos softwares permitem em CDs ou no próprio disco rígido do computador, mas, sobretudo, fazendo os backups em CDs. E agora tem o desenvolvimento de CDs, vídeos, que permitem, que são os DVDs mais sofisticados, que estão ficando viáveis do ponto de vista de gravação. E eu creio que nos próximos 5 anos isso vai fazer uma outra revolução nesse sistema. Permite que você, inclusive, classifique de antemão aquilo que é próprio.
para suas apresentações quanto docentes e até para você fazer uma demonstração para o seu cliente. Então ele tem também aí uma parte da educação que o dentista tem que passar para o cliente e para que o cliente saiba o que está acontecendo com ele. Então esse armazenamento de imagens digitais com qualidade, sem perda dessa qualidade, tá certo? Porque a radiografia, depois de 10, 20 anos, ela vai estar amarelada, vai estar com... Perde qualidade. Vai ter algum fungo, vai ter algum problema e você vai muito mais imaginar a imagem do que ter uma imagem real. Muito bem. Eu vou aproveitar depois, conversar um pouco mais com o professor Antoniazzi, que ele falou de educação. Mais para frente nós vamos falar um pouco sobre educação à distância. Nós vamos falar um pouco realmente sobre o que ele pensa sobre essa nova modalidade, que não é tão nova assim, mas é uma coisa que está acontecendo e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre educação à distância também com o professor Antoniazzi. Como o professor Antoniazzi falou, realmente a detecção precoce de cáries, como vocês estão vendo aqui na nossa imagem, é muito viável, porque você tem uma imagem diagnosticada aqui como um processo carioso, num software que faz o Logicon, ele faz uma detecção analisando a estrutura mineralizada do dente. Então esse software aqui, que já vem junto com o equipamento de radiografia, permite sim o diagnóstico de cáries incipientes, principalmente nas áreas interproximais e na região de fissuras. Nos permite também fazer o quê? Imagens tridimensionais, onde nós podemos avaliar o quê? A estrutura óssea, muito importante nos casos de cirurgia, e mesmo nesses casos aqui, para uma avaliação periodontal, onde nós podemos verificar, por exemplo, o nível de envolvimento ósseo de alguma lesão de furca. Nós temos algumas diferenças na densidade óssea gravada pelos esses sensores, onde nós podemos definir uma definição para pério, para endo ou para dentística. E nessas visualizações diferentes nos dão uma acuidade visual programada para cada uma dessas especialidades. A tomografia 3D é uma revolução. Realmente para a área de cirurgia, para a área de implante, nós podemos usar muito a tomografia 3D. Para diagnóstico de lesões, para realmente saber a extensão real de uma lesão, a tomografia 3D realmente tem evoluído muito e nos auxilia muito. A ressonância magnética, muito utilizada, principalmente nos casos de problemas da ATM, problemas de tecidos moles, glândulas salivares, seios da face, músculos da mastigação, e uma técnica que realmente não utiliza radiação, e nos permite o quê? Visualizar grandemente os tecidos moles. Você pode ter uma ressonância magnética dinâmica da articulação temporomandibular, que vai nos mostrar realmente a trajetória que o disco articular faz no seu movimento. Como eu já disse, ela não utiliza radiação ionizante, visualização de tecidos moles e duros, estudo tridimensional em forma dinâmica, são imagens em alta definição, você só precisa realmente se acostumar com as imagens que você está visualizando. Não é uma coisa que você pegue logo do início, mas você precisa estudar realmente anatomia e lembrar os conceitos anatômicos para você entender uma ressonância dinâmica, principalmente. Uma ressonância em 3D também utilizada. Veja nesse caso aqui, por exemplo, na USP, no laboratório de imagem em 3D, onde se faz diagnóstico de lesões, se compondo uma tomografia e muitas vezes associado à ressonância. Esse daqui é uma lesão vascular e nos mostra realmente a quantidade de destruição óssea. Ele nos mostra a tipo de infiltração desses tumores. É muito utilizado isso hoje para cirurgias grandes, cirurgias de tumores invasivos, para você saber realmente o limite da extensão dessa lesão. É uma coisa que hoje deve ser muito utilizada. Na área de implantes, a gente tem algumas coisas fenomenais, umas coisas fantásticas, como seria o planejamento cirúrgico através de aparelhos ou através de software que nos fazem a medição e a posição dos implantes dentro das tomografias. Esse é um caso de um software que faz essa análise e nos mostra a posição que nós podemos dar para o implante junto com
a posição que ele pode ter em relação à anatomia, por exemplo, aqui o dentário inferior. Nós temos aqui, por exemplo, uma montagem tridimensional da posição dentária para que se evite que a posição dos implantes fiquem exatamente na área da ameia interdentária, criando aquele famoso espaço, o buraco negro. Então você faz aqui uma colocação desses implantes, você cria uma goteira cirúrgica e você sabe exatamente a posição que você deve dar aos seus implantes dentro da boca do seu paciente. Nós temos um outro tipo de aparelho já um pouco muito mais sofisticado, que ele faz uma leitura através da ressonância magnética e da tomografia e utiliza-se de um sensor de infravermelho conectado ao micromotor do cirurgião, que indica ao vivo, você vai observar na tela do computador realmente a posição em que você está fazendo essa perfuração. Se houver uma aproximação perigosa da broca, da fresa, aos tecidos nervosos que estão marcados dentro da sua tomografia, do seu estudo, ele para automaticamente e avisa. Se você estiver desviando a posição da sua broca, ele tem um aviso sonoro que faz com que você corrija a posição e a inclinação do seu motor. Então, isso daqui é bastante utilizado, por exemplo, também na cirurgia neurológica, onde eles fazem planejamento cirúrgicos e se guiam através de imagens em 3D reais na tela do computador. Então, nós temos também, em termos de escaneamento, na área de ortodontia, um sistema muito interessante, que me faz um escaneamento do modelo dentário, não só do modelo propriamente, ele escaneia a moldagem e cria modelo tridimensional, que pode ser movimentado dente a dente, uma coisa diferente daquele modelo que é baseado no escaneamento total, ele permite que haja uma movimentação de cada elemento dentário. Esse é um software excelente, que me permite, então, fazer esses tipos de movimentações para um planejamento cirúrgico, um planejamento ortodôntico, até um planejamento protético, eu consigo movimentar os dentes um a um. E mais recentemente, nós temos a estereolitografia ou a prototipagem rápida, que é a construção de modelos tridimensionais, ou modelos reais em resina acrílica, que eles são construídos a laser. As tomografias computadorizadas podem ser utilizadas, então, na fabricação de modelos em resina acrílica, que reproduzem com extraordinária precisão a anatomia óssea. Então, através desses modelos elaborados com essa tecnologia que veio da construção automotiva, você consegue criar modelos tridimensionais reais da sua anatomia. Então, você consegue fazer o planejamento cirúrgico exato e não correr riscos na hora da sua cirurgia. Nesse caso aqui, é um caso de uma anquilose temporomandibular, onde o cirurgião, com o estudo do modelo, ele planejou a clivagem óssea, a construção de uma cavidade em titânio e a posição, então, sim, de uma articulação sobre essa cápsula de titânio, que já seria impossível hoje você realizar sem um exame exato e preciso como a estereolitografia. Professor, comentamos algumas coisas interessantes aqui, né? Sim. Você viu a imagem, como que ela nos leva a grandes benefícios para o cirurgião dentista, né? Como é que você entende hoje a incorporação dessas tecnologias básicas que a gente mostrou de imagem? O que existe de realidade disso tudo dentro do ensino, dentro das universidades, tanto nos cursos de graduação como de pós-graduação? O que acontece, Moacir, há uma dificuldade bastante grande e significativa das universidades, especialmente das universidades públicas, incorporarem os equipamentos e toda a tecnologia que vai surgindo e vai aparecendo e com uma velocidade muito grande. Nós precisamos fazer, na verdade, uma relação bastante grande entre as empresas que produzem essas novas tecnologias, que investigam essas novas tecnologias,
junto com a própria universidade, no sentido de ter centros de treinamento, não apenas para os alunos de graduação, mas também para os próprios alunos de pós-graduação e até para os próprios cirurgiões dentistas. Um dado fundamental que nós temos é de que todo o processo de aprendizagem está sendo questionado, está sendo colocado em xeque em função das novas formas de comunicação, da forma como que existe a mídia, como é que a informação chega para as pessoas, o acesso que as pessoas todas indistintamente podem ter às informações e, portanto, às notícias, às inovações e assim por diante. Então, qual fica sendo o papel da universidade, da faculdade, do próprio curso de odontologia nisto tudo? Ele tem que ser um papel, primeiro, de formador básico daquilo que é o real. Na verdade, tem que existir um treinamento não só da formação, da concepção do que significa a profissão, do que significa a profissão não apenas em função da doença, mas sobretudo em função de saúde, de prevenção, de incorporação de novos conceitos que não ficam restritos à cavidade oral. E ainda, temos que fazer com que o nosso aluno, tanto de graduação quanto de pós-graduação também, aprenda a aprender. Isto é, que ele continuadamente, com o que está acontecendo no mundo, ele tenha uma obrigatoriedade e uma ética pessoal, em termos profissionais, de estar se atualizando, de estar aprofundando o seu conhecimento, para que ele possa realmente acompanhar o que tem de novo e aquilo que é aplicável à sua realidade objetiva, que nem sempre é previsível dentro da faculdade. Então, é fundamental que nós tenhamos uma formação não de uma única técnica, não de um único procedimento, mas de uma formação do nosso aluno, do nosso futuro dentista, capaz de perceber essas novas tecnologias, esses softwares, ter acesso pela internet a todas as informações que são produzidas e colocadas à disposição pela internet, por vários meios de comunicação, para que ele saiba selecionar, para que ele saiba fazer-se um autotreinamento e que ele volte à faculdade periodicamente para fazer a sua reciclagem. Então, mudou. Não se faz mais o dentista que sai da faculdade e ele é o dentista que vai fazer as mesmas coisas, utilizará praticamente os mesmos materiais, apenas com pequenas variações, durante a sua vida toda. Não. Hoje, um dentista ele precisa estar a cada 3 ou 4 anos fazendo uma reciclagem completa do seu conhecimento. Por quê? No período de 3 a 4 anos, surgem novos conceitos sobre os procedimentos odontológicos, sobre saúde, e surgem novos equipamentos, surgem novos materiais, e surge, sobretudo, uma mudança no conceito de saúde e, sobretudo, de integração. Só para não me alongar muito, um dentista que se forma hoje, 2005, ele é um dentista que irá trabalhar no mínimo 35 anos, portanto, em 2040 ele vai estar, vamos dizer, se aposentando. Nós não sabemos como será a odontologia no ano 2030, isto é, 10 anos antes de ele encerrar a sua vida profissional. Mas nós podemos fazer algumas incursões. Por exemplo, se você tiver uma perda de um elemento dental, provavelmente em 2030 você vai pegar uma célula-tronco e vai produzir um dente igual daquele que foi perdido e vai poder reinseri-lo na cavidade.
Ora, isto exige um conhecimento, exige uma prática que não é só odontológica, exige uma prática e um conhecimento profundo de interação com a área médica, na parte de imunologia, de rejeição, dos produtos selfie, de manutenção. Exigirá uma interação com equipe de biólogos capazes de, nos laboratórios, estar produzindo esse dente personificado, individualizado, único, daquele paciente. Então, esse é um tipo de conhecimento que nós não temos hoje acesso, mas a gente já sabe que irá acontecer. Então, será necessário, vai existir uma mudança do caráter e da maneira pela qual o dentista vai se situar. Portanto, o meu aluno, do qual eu sou responsável, não só enquanto aluno, eu sou responsável pela vida odontológica dele, ele vai estará fazendo uma odontologia em 2030 bem diversa da atual. Mas, por outro lado, nós teremos aí, com um país que hoje tem 170 milhões, em 2030 terá 250 milhões de habitantes, com certeza nós teremos ainda necessidades odontológicas muito parecidas com as atuais no ano de 2030, de cáries, de restaurações, de tratamentos endodônticos, de cirurgias, porque as cirurgias serão necessárias em função de algumas moléstias, como você mesmo disse aí, da TM, ou de doenças ósseas que precisam ter uma intervenção direta. Enfim, vai existir um elenco de atividades ainda muito próximas daquilo que nós fazemos hoje, mas tem esse aspecto do futuro, né, futurista, né, quase que imaginatório, que nós precisamos hoje ter em mente. E por isso a educação e a maneira pela qual hoje se faz a educação, inclusive à distância, ela é fundamental para que nós possamos ter, com a nossa mente bem formada e com os recursos existentes, estar acompanhando todo esse processo de transformação. Muito bem. Nós temos, então, realmente, dentro da tecnologia, inúmeros equipamentos. Né? Nós temos inúmeros equipamentos que nos auxiliam ao cirurgião dentista, que nos auxiliam ao aluno, ao estudante, né? Que hoje a gente já não gosta mais de chamar de aluno, de estudante, senão de aprendiz. Sim. Acho que o novo conceito que nós vamos discutir aqui realmente é o nosso aprendiz, ele tem que aprender a aprender, como o senhor falou, e o professor tem que se tornar um tutor, ele tem que se tornar realmente uma pessoa que leva o aluno ao aprendizado. Mas dentro de todas essas técnicas, e umas coisas que realmente me preocupam, e se realmente o estudante nas nossas universidades, ou nossos alunos na pós-graduação, não pegam esses aparelhos e acham que está tudo resolvido. Porque a massificação da informação, a propaganda, realmente leva muitas vezes o aprendiz, o aluno, pensar que está tudo resolvido, como é o caso, que eu sei que o senhor tem uma grande experiência, que é a técnica rotatória na endodontia. Quando apareceram esses aparelhos, eu lembro que todo mundo falava que era a solução mágica para a endodontia. Todo mundo deveria fazer técnica rotatória. Né? Então, o que você acha realmente desse propagandismo desses novos aparelhos perante os nossos alunos, que aparece como se fosse uma solução realmente a todos os problemas? Você acha que realmente devemos tomar cuidado com essa divulgação dessa tecnologia? O problema básico, ele tem vários momentos. Quando é descoberto um novo procedimento ou uma nova tecnologia, o que nós temos que ter em conta é o seguinte: entre descobrir, né, o inventor cria um aparelho e desenvolve com sua equipe ou com outras equipes o modo de operá-lo através de um software e também do treinamento, é óbvio que ele tenta idealizar isto como um recurso que vai resolver totalmente os problemas. Mas a gente já aprendeu que não existe tecnologia absoluta que resolva tudo.
né? O nosso conhecimento e a nossa prática, ela vai se fazendo gradativamente, né? Passo a passo. Então, quando surgem esses novos equipamentos, eles têm um processo de alguns anos em que eles vão mudando, eles vão melhorando a tecnologia. Mal comparando, por exemplo, na indústria automobilística, né? Você tem desde o carro que apareceu, enfim, e que tem aí a combustão, etc., e agora o advento, por exemplo, do motor elétrico, do motor solar, do motor atômico, do motor de hidrogênio, etc., que são tecnologias. Essa tecnologia vai ser empregada em todos os carros? Em algum momento, sim, mas nesse momento ela é empregável apenas em caráter experimental e, portanto, não resolveu o problema do transporte ainda, da poluição e etc., em relação a isso. Mas daqui 5 anos nós teremos motores de hidrogênio já empregáveis para carros de passeio numa área limitada de circulação e com transportar o número de peso. Mas certamente daqui 10 anos vai poder colocar no caminhão porque vai ter motores potentes, etc., porque vai tendo um desenvolvimento gradativo. E as tecnologias em odontologia, como na área médica, etc., têm também esse caminhar. Por exemplo, a instrumentação rotatória, ela já foi concebida há quase 30 anos atrás. Quase 30, perto de 25 anos atrás, ela foi utilizada. Mas havia um descompasso entre a rotação, medir a potência da rotação e os próprios instrumentos. Nesse período, surgiu a liga de níquel-titânio e a confecção dos instrumentos de níquel-titânio que permitiu fazer com que fosse utilizado em rotação de uma maneira mais confiável. Inicialmente se fez o instrumento de níquel-titânio no rotatório imitando o instrumento que se usava manualmente. Agora não, agora nós já temos o desenvolvimento de instrumentos com forma, com capacidade própria e específica para rotatório, que não é para ser usado manualmente. E, portanto, com uma eficácia e uma segurança melhor. E aqui surge um detalhe. Ainda o instrumento rotatório, ele não resolve a totalidade dos tratamentos endodônticos. Na verdade, hoje, o dentista ele precisa ter uma habilidade manual bastante apurada para poder fazer a parte inicial do tratamento, fazer uma ampliação para depois o instrumento rotatório entrar com segurança. E muitas vezes ele vai precisar fazer um pequeno término desse tratamento, dessa preparação com o instrumento rotatório, ele vai ter que fazer um refinamento, né, desse preparo. Então, veja, nós complicamos um pouco o tratamento. Aparentemente é vendido pela indústria, pelos dealers, pelos vendedores, como sendo, olha, agora o tratamento é mais rápido, é mais fácil, você pode fazer tudo. Bom, mas ao mesmo tempo o dentista não só precisa dominar, ter habilidade para usar o aparelho rotatório, mas ele precisa também refinar a sua habilidade manual para preparar para utilizar o instrumento rotatório, que é desejável, que está barateando tanto os instrumentos quanto o próprio aparelho rotatório, os próprios motores elétricos, que são melhores do que os motores em que utilizar comprimido, estão ficando mais acessíveis, né? Alguns anos atrás eles eram bastante caros, até inacessíveis para quase totalidade dos dentistas. Hoje, de uma certa maneira, já é mais extensivo, mas ainda é necessário todo um desenvolvimento para poder melhorar bastante. A grande verdade é que a gente melhora um pouco, consegue um bom resultado e sempre tem um gap a ser alcançado a mais. Bom, como vocês veem, realmente não é só ter a tecnologia, como realmente nós precisamos aprender a usar a tecnologia. E isso nos leva realmente então a pensar
Existem os cursos de graduação, mas nós temos também os cursos de atualização e aperfeiçoamento, né? Nós vemos hoje que os cursos mais procurados no Brasil, segundo uma estatística do Conselho Federal, é realmente o curso de endodontia, depois prótese e depois ortodontia. Então veja só que só a tecnologia não nos leva a um resultado final e a um êxito, um sucesso dentro do nosso consultório, né? Realmente nós vemos que o aluno tem que continuar sempre se atualizando, sempre aprendendo, né? Não simplesmente se formar e abandonar o estudo. Nós sabemos, professor Antoniazzi sabe que quem se dedica ao ensino tem isso no sangue, mas nós precisamos embutir isso no cirurgião dentista. O cirurgião dentista precisa frequentar congressos, precisa frequentar novamente a sua universidade, precisa se reciclar constantemente, né? Fazer os seus cursos de atualização, né? Que são cursos rápidos ou não, fazer um curso realmente de especialização ou não. Isso depende, né? Mas eu acho que não só a tecnologia não vai levar ele a ter realmente esse sucesso que ele realmente almeja na sua profissão. E podemos até entrar um pouquinho para discutir um pouco sobre essa educação hoje, como é que a gente vê isso. Nós estamos hoje aqui, por exemplo, num canal aberto, um canal fechado, perdão, de televisão, para a mídia, né? Nós estamos discutindo isso daqui hoje e está sendo visto através desse sinal de satélite por vários pontos nesse país. Então, nós estamos fazendo hoje uma educação que é uma educação continuada à distância. Então, professor, vamos discutir um pouco já realmente sobre isso. Como é que o senhor enxerga isto hoje, dessa educação continuada? Nós sabemos que a odontologia não tem cursos eminentemente à distância. Nós vamos nos focar nos cursos semipresenciais, em que nós temos a parte clínica, que é importante, e o auxílio dessa tecnologia no ensino. Existem alguns modelos e alguns cursos já sendo implementados, né? Nós temos um curso de endodontia, nós temos a Unicid também com alguns cursos, a USP acho que já lançou alguma coisa nesse ponto, a Mandic está com um curso de endodontia que é na sua área iniciando, com o professor Rielson na universidade, está tendo uma grande aceitação. E nós já tivemos algumas experiências ao longo desse tempo todo, desses anos todos, com alguns cursos de educação à distância. Nós iniciamos nosso trabalho na educação à distância montando cursos em formato web, onde você criava um site e o aluno acessava esse site e pegava as informações. Mas hoje nós temos os ambientes educacionais, por exemplo, hoje, depois de um longo estudo, de uma longa pesquisa, nós achamos por bem utilizar uma ferramenta que é o Teleduc, e nós temos aqui na nossa tela um exemplo, por exemplo, de um curso, que seria um curso de atualização em estomatologia, um dos cursos que a gente tem, atualização em estomatologia, em prótese dentária, e endodontia. Nós temos 3 cursos com alguma experiência. Então nós vemos que esse formato hoje nos permite mostrar ao nosso aluno e ele precisa então se tornar um aprendiz. Por quê? Porque não é só ele participar da parte presencial, como ele vai estar sempre com maior número de informações. Ele não vai ter simplesmente aquele conteúdo que ele tinha em aula teórica, ele vai participar da sua aula teórica, mas realmente ele vai ter informações adicionais, muitas informações adicionais. Então, muitas vezes a gente se engana pensando que a educação à distância é mais leve, mais light. Eu acho que é um trabalho muito mais elaborado, não só para o aluno, como para o professor. Eu acho que o professor precisa aprender, o professor precisa se capacitar nessa área de ensino. Eu vejo já algumas iniciativas nesse segmento, porque o professor realmente ele tem o dobro de trabalho, porque ele precisa não só preparar sua aula teórica e sua aula prática, como ele precisa preparar um conteúdo para deixar disponível para o aluno acessar. Vamos falar um pouco dessa sua experiência, como é que o senhor vê isso tudo hoje dentro das universidades, dos cursos de pós-graduação, principalmente porque eu acredito que os cursos de graduação o aluno está iniciando e ele vai absorver um pouco da educação à distância como um complemento inicial ao seu curso. Eu vejo 2 grandes plataformas, 2 grandes campos dentro disso, professor. Eu acho que nós temos que analisar aí um pouquinho, ou um pouco, né, com relação à capacitação do corpo docente e
da utilização desses novos recursos de comunicação, né, em geral, de todas as naturezas. Convencionalmente, o professor ele é treinado, quando treinado, para ele não ser apenas um repetidor do seu antigo professor, ele às vezes é treinado para ter uma atividade educacional presencial, isto é, num contato direto, que é feito na sala de aula, através das aulas normalmente convencionais e através de uma supervisão durante as atividades laboratoriais e as atividades clínicas de treinamento. Nós temos lá na odontologia da USP, e existe isso em várias tentativas, de já começar a utilizar para o aluno de graduação toda uma parte de exercícios, de treinamento que é feito através de alguns programas que são iniciais ainda, enfim, tem 3 anos de experiência basicamente, onde se suprime aulas convencionais por informações que ficam disponíveis num site próprio e também até nós estamos introduzindo, por exemplo, uma inter-relação com, por exemplo, a classe toda de exercícios e de uma sala de bate-papo, né? Onde independentemente independentemente da presença física do professor, se possa exatamente estar em horários convencionalmente estabelecidos, está fazendo toda uma troca de informações entre os próprios alunos e 1 ou 2 professores que vão estar disponíveis. E a odontologia tem uma característica, como várias áreas da medicina, que tem um problema do fazer. Quer dizer, não é apenas eu ler, eu estudar. Eu tenho que também fazer um treinamento, eu tenho que fazer uma conexão e adquirir uma habilidade psicomotora, portanto, uma habilidade manual de execução. Por isso que nós somos cirurgiões, né? Dentistas, o ato cirúrgico é um ato do fazer. Então, ao ter conhecimento, eu também tenho que ter um treino. E tem que ter um treino pessoal, que eu posso fazer um autotreinamento no meu consultório, na minha clínica ou no meu local de trabalho, mas muitas vezes, em função de alguma sofisticação ou de detalhamentos que precisam existir nos nossos procedimentos, eu preciso ter uma verificação por quem tenha maior habilidade ou tenha um background significativo naquilo. Então, é necessário que se intercale com esse ensino à distância muitas reciclagens presenciais. Nessa área, professor... Isso é fundamental, que nós tenhamos noção de que a educação à distância não vai resolver a totalidade do problema, ela vai nos ajudar e ela é muito importante para que nós não fiquemos assim fazendo uma odontologia ultrapassada no dia a dia do consultório, independentemente de eu morar em São Paulo, morar no interior de São Paulo, morar lá no Acre, enfim, em qualquer lugar que eu não tenha condições de me deslocar, mas eu posso estar atualizado. Mas, periodicamente, cada 3, 4 anos, eu tenho que fazer aí uma verificação qualitativa do meu fazer. Exatamente, esse é um dos pontos que eu ia falar, porque nós temos hoje um dos motivos que o cirurgião dentista não faz curso de atualização, um dos primeiros fatores é o alto custo. Alto custo não só do curso, quanto do transporte, deslocamento, fechar a clínica e voltar aqui. Certo. A questão financeira é importante. Então, essa educação à distância hoje talvez nos ajudaria que esses cirurgiões dentistas que estão em regiões mais afastadas dos grandes centros tenham acesso a essas informações. Mas nunca nos esquecemos que, como eu já falei no início e frisei, que somos semipresenciais. O dentista é um cirurgião, ele precisa ter habilidade manual. E isso não se ensina virtualmente. Então, o dentista precisa voltar ao centro de estudo e pegar na massa. Ele precisa realmente sentir a lima, sentir o canão, ver as novas técnicas, ele precisa realmente ter a prática. Mas isso facilitaria um pouco o ensino. Você ter uma aula de instrução à distância
e depois trazer esse cirurgião dentista de regiões distantes para um centro mais próximo, onde você poderia agrupar esse grupo de dentistas que estão querendo se atualizar, e aí sim fazer uma prática em um período mais curto de tempo, não 6 meses, fechar um pouco a parte prática. Eu acho que isso ajudaria bastante hoje Deixa eu só fazer uma observação que me parece interessante. Naquela primeira parte do dia de hoje, nós conversamos um pouco de tecnologia e até um pouco do futuro. Na área educacional do futuro, o futuro da área educacional já está sendo testado alguns mecanismos de softwares e de interação, mas com certeza em 10 anos nós teremos procedimentos manuais que serão feitos à distância. Isto realidade virtual. A medicina já é uma realidade. Então, estão sendo montados softwares em que são transmitidos, enfim, através de internet ou coisas similares, né? Satélites e assim por diante. E o indivíduo e o colega cirurgião dentista no seu local de trabalho vai ter um centro receptor e ele vai poder fazer um treinamento, inclusive manual à distância, com correções e assim por diante. Então, veja que as coisas vão sendo sincronizadas. Mas é necessário que nós tenhamos a presença de qualquer maneira. Mesmo que a gente venha a ter esses recursos virtuais, o contato humano, né, com o professor com o seu aprendiz, seja o aprendiz do curso de graduação, de pós-graduação, seja o dentista com 30 anos de formado que volta para fazer uma reciclagem, ele é importante que ele tenha esse contato porque isso faz com que solidifique o seu conhecimento e, sobretudo, solidifique uma parte comportamental fundamental, em que, do ponto de vista ético, do ponto de vista da precisão e do respeito na relação com o paciente e com aquilo que ele faz, é bastante importante que ele tenha essa mensuração que se faz exatamente porque nós somos seres humanos, exercemos uma profissão com seres humanos e precisamos ter uma comunicação humana, né, com o tempero humano, né, com aquilo que faz o diferencial para que nós não sejamos robôs odontológicos tratando problemas odontológicos, tá certo? Fazemos uma interação humana fundamental. Mas vejamos só, em termos de interação humana, uma das coisas que realmente um cirurgião dentista que mora ou tem a sua clínica em lugares afastados, muitas vezes ele tem dúvida sobre o tratamento. Por exemplo, dúvidas sobre algumas lesões que acontecem. Muitas vezes ele não sabe se esse inchaço que ele tem, se ele é um mixoma, se é um ameloblastoma, o que é. E existe, como a gente está vendo aqui na nossa tela, o que a gente chama hoje de segunda opinião. Então nós temos um site hoje voltado justamente para esse tipo de pessoas, de dentistas ou médicos no Brasil, que está nesse site eduquiodonto.com.br, onde nós temos uma segunda opinião voltada exclusivamente para a área de saúde, onde o cirurgião dentista ou médico poderá preencher a ficha e enviar as imagens do seu caso clínico para uma hipótese de diagnóstico. Então nós vemos aqui que essa educação à distância, esses parâmetros que a gente tem de conectividade é muito útil, como a senhora falou, precisamos desse contato. Então esse interrelacionamento humano é importante para que os dentistas resolvam as suas dúvidas. Se ele não tem certeza do tratamento que vai ser feito, ele pode enviar os seus casos para uma hipótese de diagnóstico, isso em todas as áreas, não só na patologia. Eu acho que esse intercâmbio de opiniões já é viável. Sim. Eu tenho um cirurgião dentista que é muito bom de implante, por exemplo, eu mando as radiografias, eu mando as imagens, por exemplo, para meu protesista, meu técnico em laboratório de prótese, eu mando as imagens do paciente e ele, hoje com essa tecnologia toda, se fica muito mais fácil realmente essa participação e essa colaboração entre as pessoas. Então,
Moacir, uma coisa que é fundamental é nós nos anteciparmos a esses avanços. E antecipar significa que os dirigentes associativos e educacionais, portanto as universidades e as associações, planejem centros ou recursos ou maneiras pelas quais elas possam dar um atendimento em tempo real, que é uma tecnologia que vai estar disponível logo mais, vai estar inclusive disponível em termos de custo razoável para que as pessoas possam ter no seu consultório, onde ele poderá estar filmando, né, entre aspas, enfim, criando as imagens do seu cliente ali naquele momento e fazendo uma interlocução com o professor à distância. O que é importante é que, por exemplo, a minha universidade, a minha faculdade, e esse é um projeto pessoal que eu tenho, até na eventualidade de vir a participar do quadro diretivo da faculdade, é de criar exatamente um centro, entende, de suporte ao ex-aluno da faculdade. E, obviamente, a todos os outros colegas, que mesmo que não tenham passado pela faculdade de odontologia. Mas um suporte que possa ser feito online, em que tenham professores disponíveis ali para criar soluções para o colega que está à distância com um determinado problema, ou para avaliar dificuldades que irão desde dificuldades de ordem técnica. Eu vou pegar na minha área de endodontia. Tem lá um determinado caso com, enfim, com um formato atípico do canal. Ora, o meu colega de um determinado local que não tem especialista ali na área, ele pode tentar perguntar como é que ele pode resolver aquilo. E eu, se eu tiver uma interatividade com ele em tempo real, vou poder estar orientando como se ele fosse um aluno presente ali ao lado, né? É óbvio que existirão limitações nesse contato todo, mas certamente nós teremos feito um avanço enorme, não só no atendimento dos pacientes, mas sobretudo na solidificação do conhecimento deste colega que está à distância. E não só isso, o atendimento humano será muito melhor. Sim. Então acho que esse conceito que a gente poderia ter chamado de teleodontologia, sim, o senhor está de parabéns com esses conceitos avançados e modernos ali. Eu acho que isso é uma das coisas que tem que ser levado adiante mesmo. Esse tipo de serviço seria fabuloso, porque nós sabemos que nós temos muitos colegas que precisam de um auxílio, que ele não teve oportunidade de se atualizar, não teve oportunidade de trocar novos conhecimentos. Eu acho que é um serviço que deve ser levado à frente, sim. Porque nós temos aqui, só para complementar a sua fala, nós temos que o Brasil, por exemplo, tem 174 faculdades de odontologia. Né? Uhum. Nós somos mais de 194 mil cirurgiões dentistas nesse país, e nós sabemos que a população que realmente tem acesso às clínicas particulares é muito pequena. Nós temos hoje realmente um Brasil social. Então, esse atendimento social é importante também, não é? Então, mas ainda na semana passada eu estava participando de um congresso da ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que foi no balneário de Camboriú, em Santa Catarina, e uma das discussões bastante significativas durante o evento, que é feito anualmente, era exatamente a disponibilidade que o SUS possa ter na área odontológica de utilização de uma odontologia mais elaborada, mais sofisticada. Nós temos que ter em conta que na área médica, por exemplo, o SUS, na medida do possível, tem propiciado atendimentos desde operações cardíacas sofisticadas, transplantes de medula, etc. Portanto, uma utilização de tecnologias bastante significativas, com custos altos, mas que dentro da política do SUS começa a ser
colocado à disposição da população. Naturalmente é um processo gradativo isso. Isso também tem que ter que acontecer na odontologia. Então, nós dentistas temos que nos preparar não apenas para o atendimento odontológico em clínica particular, que é um dado bastante significativo, mas nós temos que nos preparar também, e aí vem uma formação fundamental, preparar para o atendimento em situações de programas públicos que permita exatamente estender à comunidade como um todo, não só o atendimento em si, resolver o problema odontológico enquanto tal, mas inclusive de estar empregando essas tecnologias. E um dos dados que se discutiu lá é de que precisamos desenvolver pesquisas próprias de como empregar essas tecnologias em massa. Isto é, para um maior número de pessoas. Quer dizer, uma coisa é você poder comprar um computador, comprar um aparelho e ter pacientes que conseguem pagar para poder amortizar esses custos. E outro é você precisar utilizar desses mesmos recursos numa velocidade, numa quantidade de vezes que seja viável de ser empregado no serviço público. Então, são dados em que estão sendo mobilizados os pesquisadores para poder fazer essas adequações e, consequentemente, nós precisamos fazer um treinamento. Se você me permite, eu vou querer fazer uma observação, nós temos muitas faculdades de odontologia, isso é por um problema de organização educacional do país, da política educacional do país, mas, na verdade, nós precisamos ter em conta de que precisamos melhorar a qualidade relativa dessas faculdades naquilo que elas devem ter de papel da formação de cirurgião dentista. Mas nós temos uma outra coisa que é importante. Nós temos, por exemplo, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o Congressão, que é todo mês de janeiro. E nós sabemos, eu fui presidente do Congresso, eu fui diretor da IAP, da PCD, nós sabemos que atualmente perto de 10 a 15% dos dentistas fazem uma reciclagem quando você estabelece uma amostragem de 3 anos. Ora, isso é muito pouco. Então, novamente, é convocar os dentistas atuais e os futuros dentistas criar uma obrigatoriedade deles fazerem essas reciclagens. E o Congressão é um bom momento para isso, como é a IAP da PCD, como são também nas faculdades, etc., de melhor porte, esses cursos, essas oportunidades de se fazer essas reciclagens. O que é fundamental é que o meu colega não faça a reciclagem pela reciclagem. Ele tem que fazer a reciclagem com um objetivo bem claro de ir no lugar confiável, em cursos confiáveis, porque tem cursos que não são tão confiáveis. Então, em lugares confiáveis, de renome, que tenham tradição, que notoriamente são professores capazes, éticos, sobretudo, e que permita exatamente fazer com que ele avance na sua formação. É muito interessante, você sabe que está publicado até no site do Congresso, do CIOSP, nós fizemos uma pesquisa nesse congresso em 2004 para mapear realmente a necessidade e o que o cirurgião dentista queria para um novo congresso. E isso tem sido uma das pautas que tem nos levado à organização da atividade científica para esse ano. Com essa pesquisa, a gente tenta que o cirurgião dentista volte a participar do congresso, que ele se recicle, que ele se atualize, porque o senhor falou muito bem. Nós temos uma porcentagem pequena que faz cursos de atualização e de reciclagem. E é uma oportunidade ímpar, eu acho, esse Congresso de Odontologia de janeiro, que é um dos maiores do mundo, se não é o maior, em número de frequentadores. Então, nós gostaríamos mesmo que esses cirurgiões dentistas participem da grade científica, não é só uma feira comercial. Eu acho que essa parceria que foi feita esse ano com as associações
de classe, ou as representativas, por exemplo, da periodontia, da ortodontia, da endodontia, com as jornadas de especialistas, são jornadas que foram indicadas por os dirigentes da endodontia no país, são pessoas confiáveis, são cursos programados realmente para os especialistas de endodontia e para aqueles que exercem a endodontia não como uma especialidade, mas sim como uma das suas tarefas dentro da sua clínica, no seu consultório. Então esse congresso foi planejado com todos esses cuidados. A nossa grade científica já está disponível no site do congresso, está disponível no jornal, e vocês verão que uns detalhes, por exemplo, foram tomados em conta. Nessa grade científica você não terá, em nenhum dos dias, coincidências de temas. Se você quer fazer um curso e te interessa simplesmente a endodontia, você olhará a grade e você sabe que nesse dia, naquele horário, você poderá frequentar o seu curso de endodontia sem medo de ter um outro professor falando sobre um tema que te interessa e você ficar na dúvida se vai frequentar um ou outro curso. E aproveitando toda a sua experiência, professor, fale mais alguma coisa sobre esse congresso. Eu gostaria que você contasse alguma coisa da sua experiência como diretor, como presidente do congresso e tudo, para que se incentive mesmo. Eu acho que os nossos dentistas precisam ser incentivados a voltar para a grade científica do congresso. O congresso ele sempre teve um fato marcante de que ele começou, ele está na 24ª edição dele, quer dizer, ele começou como sendo um momento de troca de conhecimento científico. Havia apenas dois ou três expositores ajudando, dando um pouco de suporte. Hoje, na verdade, o congresso ele é um congresso que foi transformado a partir de 1992. Ele foi transformado num congresso onde se buscou ampliar significativamente a participação do cirurgião dentista. Fato é que a APCD, num determinado momento, se não me engano, 1996 ou 98, passou a dar gratuidade de inscrição para o cirurgião dentista, inicialmente para os sócios apenas, e posteriormente já foi ampliado isso praticamente para todos os dentistas, mas o objetivo era exatamente fazer com que o dinheiro não fosse um obstáculo para poder frequentar o congresso. É natural que dentro do congresso nós tenhamos na grade científica algumas atividades livres e outras que precisam ser feita uma inscrição. Essas inscrições são de custo bastante baixo, eu diria que são muito mais assim, para poder se organizar. Quando você faz a inscrição, você vai ter o seu lugar marcado dentro da sala de aula, dentro do auditório. Portanto, você tem o seu lugar garantido, você não vai ficar mutuado com ninguém. E vai permitir exatamente isso que você colocou com muita clareza. Você vai poder selecionar ao longo dos 4 dias de congresso todas aquelas áreas de conhecimento ou aquele particular tema ou aquele professor que você gostaria de ver sem que isso conflite com outras atividades que você queira. É natural e é óbvio e é até bastante importante também a sua participação em 2 outros níveis, não só na parte científica, na parte social, no sentido da inter-relação, da vida associativa da PCD e entre os nossos colegas, e também da sua participação na própria feira comercial, onde tem a exposição de novos produtos, de novas tecnologias e assim por diante. Onde você também pode aprender. Isso. Você aprende bastante também dentro da feira. Mas é fundamental a participação de todos, não pelo congresso, a participação é fundamental para você próprio, colega, que precisa ser um dentista melhor. E você vai ser melhor se você estiver convivendo conosco, não por nós,
mas pelo conjunto dos colegas, dos professores, dos dentistas mais experientes que estão transmitindo também, sem serem professores de faculdades, estão dando palestras, transmitindo sua experiência, trocando ideias, e isso é fundamental para que você tenha um grande sucesso na sua clínica. Eu gostaria de lembrar também que a inscrição dos trabalhos científicos para o Congresso foi postergada até o dia 2 de outubro. Então está na hora de vocês fazerem a sua inscrição de trabalhos e mais concorrerem ao prêmio A da PCD, que permite nos fóruns científicos, fóruns clínicos, desde que a apresentação seja feita em inglês, concorrer ao prêmio que dará a você a oportunidade de apresentar o seu trabalho nos Estados Unidos, no Congresso da ADA. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar vocês a acessarem o site do CIOSP, ciosp.com.br, e terminar aqui agradecendo ao professor Antoniazzi pela sua participação brilhante. Discutimos realmente um pouco de tecnologia e como isto está influenciando o ensino dentro da odontologia. Se o professor Antoniazzi quiser terminar a nossa bate-papo, professor Antoniazzi. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e desejar que esse tipo de trabalho que você está realizando e esse tipo de programa tenha muitos frutos e prolongue por bastante tempo. Muito obrigado a todos vocês por essa audiência e esperamos vocês no mês que vem numa nova gravação da Conexão Médica e Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Muito obrigado e até a próxima.